e Jerusalém será pisada pelos infiéis, até que o tempo dos pagãos se complete. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas, com pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo, só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então, eles verão o Filho do Homem, vindo numa nuvem, com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esta é a última semana do tempo comum. O ano litúrgico da Igreja está no seu fim. O calendário civil, no Ocidente, tem início no dia 1º de janeiro. Mas para a Igreja, o ano eclesiástico começa no primeiro domingo do Advento, que será o próximo. E à medida em que a Igreja caminha para o fim do ano litúrgico, por suposto, as leituras propostas na liturgia da Santa Missa são leituras cujo tema não podia ser diferente, cujo tema são as últimas coisas que vão acontecer na história de cada um de nós e na história da humanidade. Isso tecnicamente se chama os novíssimos. O que são os novíssimos? Não os novos, mas no superlativo, novíssimos. São as realidades derradeiras da aventura de cada um de nós e de todos nós nesta terra. A Bíblia é categórica. A palavra de Deus é contundente. O mundo vai ter um fim. Não no sentido de destruição. A destruição é incompatível com a santidade de Deus. A destruição enquanto aniquilamento daquilo que Deus fez. É até uma ofensa a Nosso Senhor dizer que Deus vai destruir aquilo que Ele fez. Raciocinemos. Isso significa afirmar que Deus faz uma coisa e depois se arrepende. Deus faz vir a existência e depois tira a existência das coisas e das pessoas. Errado. Não é preciso nem ter fé em Deus para, admitindo que o ser superior é sábio e por ser eterno, isto é, não ter princípio nem fim, e a mudança supõe tempo. Antes era assim, depois passou a ser assim. Em Deus não existe antes e nem depois. Filosoficamente isso é uma incongruência, além de ser uma aberração com a incompatibilidade dessa suposta iniciativa de Deus em destruir e aniquilar com a fé judaico-cristã de que Deus é sapientíssimo, Deus conhece tudo e Deus é eterno e sua ciência não admite mudança. Por isso, tudo que Deus criou para valer, digamos assim, criou para existir. No tempo, a morte foi introduzida por causa do pecado do homem, mas a morte aniquila a existência terrena e tem início com ela uma outra dimensão
uma dimensão que jamais acabará, de sofrimento, de terror, de angústia, de aflição, que jamais acabarão. Chamemos isso de inferno. Nosso Senhor chama também de fogo eterno. E uma existência de invisível, indescritível, inefável, estupenda felicidade, chamada de céu. Aliás, vida eterna. Com a morte, não é que começa a vida eterna. Com a morte começa a vida eterna para aqueles que partiram desta vida na amizade com Deus. Inferno não é vida. No sentido de felicidade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou, disse Jesus. Após esta vida, só existe vida em Cristo e com Cristo. Então, o que é o inferno? É morte eterna. Não no sentido de desaparecimento, mas de eterno sofrimento. Essas noções básicas dos novíssimos. E quais são os 4 novíssimos? Morte, juízo particular, inferno e paraíso. O purgatório, obviamente, que é um apêndice dessa realidade que nós chamamos de céu, já que a nossa fé professa que todas as almas que se purificam no purgatório já se salvaram, mas ainda não entraram na visão beatífica, porque estão se purificando dos vestígios dos pecados dos quais se arrependeram. Muito bem, mas as leituras de hoje se referem ao momento derradeiro da história de toda a humanidade. É preciso, porém, fazer um discernimento. Quando Jesus fala dos novíssimos, dos últimos acontecimentos da história, ele fala associando os últimos acontecimentos que estavam por acontecer e que acabaram acontecendo 40 anos depois de sua morte, porque no evangelho que nós acabamos de ouvir, aqui, Jesus divide o seu discurso em 2 momentos. O primeiro momento se refere àquela tragédia, até hoje recordada com lamentação por todos os judeus, no ano 70, portanto 40 anos depois da ressurreição de nosso Senhor, a invasão da cidade de Jerusalém, da parte de pelo menos uma legião romana, liderada pelo general Tito, que depois vai se transformar em imperador. Houve várias rebeliões ao longo da história dos judeus, desde quando Roma passou a dominar aquela pequena parte do Oriente. Os judeus que se insurgiam contra o poder opressor do Império. E o Império, às vezes, verdadeiramente se excedia e cometia desatinos, e isso suscitava revoltas que eram, obviamente, abafadas com a violência mesmo. E Jesus faz alusão a uma delas. Pilatos invadiu o templo e massacrou os rebeldes que haviam se escondido dentro dele. Mas matou todos e ainda derramou o sangue deles em cima do altar. Um espetáculo horrível. Muito bem. E no ano 70, uma outra explosão de rebeldia da parte dos judeus, de sorte que de Roma saiu a ordem invadir a cidade, mas antes cercá-la e privar todos os habitantes da cidade de Jerusalém de água e de comida. Foi então um cerco paciente, onde psicologicamente a população ficou arrasada, com medo, amedrontada, porque soldados romanos ao redor da cidade, das muralhas, ninguém podia sair para ir às fontes para pegar água. E com o tempo, a ração de alimento vai acabando. Então vocês pensem em uma cidade com capacidade de 30, 40 mil pessoas, que era uma cidade grande para a época. Hoje eu acho que 40 mil pessoas, a estrutural tem mais habitantes do que a antiga Jerusalém, no tempo de Jesus. Mas era uma cidade grande para a época. Então, digamos assim, que foi uma tática macabra, matá-los aos poucos. E depois, os que estavam com medo e que
quiseram fazer uma aliança com os romanos, alguns acabaram traindo o seu povo e revelando brechas na muralha por onde os soldados acabaram entrando. E foi um massacre inimaginável. E a primeira providência do general Tito foi humilhar psicologicamente aqueles que tinham no templo de Jerusalém, o templo onde Jesus rezava tantas vezes, o templo que era o símbolo do orgulho nacional, porque só havia um templo onde se oferecia o sacrifício, símbolo da unidade política e religiosa daquele povo. O templo foi saqueado, centenas de pessoas morreram, todos os soldados que resistiram morreram, e os que escaparam fugiram, e é um episódio até hoje chamado pelos judeus de diáspora. O que é a diáspora? Os judeus que se espalharam em todo o mundo. E Jesus descreve esse acontecimento triste, quem lembra, quando Jesus chegou no templo e todos elogiavam a beleza, o esplendor do templo, que não era o de Salomão, já era o terceiro templo, e Jesus disse para eles: dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Jesus se referia a esse acontecimento que ele retoma nesse discurso, digamos, apavorante. Vou então tecer breves comentários sobre o texto, porque ele fala da destruição de Jerusalém na década de 70, o que aconteceu pelo general Tito, mas ele fala também, partindo disso, para o fim dos tempos, quando vier o Filho do Homem com poder e glória. Diz o Senhor: quando virdes Jerusalém cercada de exércitos. Isso aconteceu literalmente. Vocês podem ler numa obra muito conhecida de Flávio Josefo, um judeu que acabou passando para o lado dos romanos, mas isso para nós não interessa, porque ele descreve com muita fidelidade esse acontecimento, bem como tantos outros. A resistência dos judeus que fugiram para Massada, já perto do Mar Morto, e eles acabaram, depois de cercados, quando os romanos entraram na fortaleza de Massada, onde Herodes, o Grande, morou durante tantos anos. Todos eles cometeram suicídio. Todos. Quando eles entraram na fortaleza, todos haviam se matado. Situação muito difícil. Os pais matando os filhos, as esposas matando os esposos, o esposo matando as esposas, etc. E só escaparam 2 pessoas para contar, para narrar. Por favor, é de graça, vocês descarregam no computador Antiguidades Judaicas de Flávio Josefo. Flávio Josefo vai descrever com muito mais detalhes esse fato da década de 70 que Jesus narra. Um espetáculo inimaginável de horror, um banho de sangue, uma chacina impiedosa. Tamanho era o ódio dos romanos contra esses judeus que queriam a todo custo se libertar do poder opressor. Ficais sabendo que a sua destruição está próxima. Então os que estiverem na Judéia, é a parte do sul, devem fugir para as montanhas. Nas proximidades de Israel existem muitas montanhas, como a Incarim, a montanha onde morava Santa Isabel e o seu esposo, sacerdote, pai de João Batista. Os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se. Vocês imaginam uma população que durante meses estava esmulambada, doente, fragilizada, com fome e com sede. Quem conseguiria resistir diante de um exército muito bem armado? Não tinham chance. E Nosso Senhor previu tudo isso. Os que estiverem no campo, não entrem na cidade, pois esses dias são de vingança, não vingança de Deus, vingança do Império Romano. O imperador em Roma disse massacre. Era questão de sobrevivência do próprio império. Nos territórios do império, ninguém podia, segundo a mentalidade de Roma, se insurgir contra o império. E como já eram muitos os movimentos de rebeldia, digamos assim, que o imperador estava por aqui com os judeus.
E esse foi o espetáculo mais horripilante desde o ano de 63 a.C., quando Roma definitivamente associou para o seu império, incorporou ao império aquilo que nós entendemos por Síria, Israel, Líbano e parte da Jordânia, início do Egito. Para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras. Infelizes das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando naqueles dias, pois haverá uma grande calamidade na terra e ira contra este povo. Na Bíblia, ainda com devido respeito aos judeus que não gostam de ouvir isto, mas nosso Senhor Jesus Cristo já havia profetizado. Antes de ser crucificado, ele olha do Jardim das Oliveiras para a cidade de Jerusalém e chorando diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e persegues aqueles que Deus envia. Tantas vezes eu quis reunir os vossos filhos, como uma galinha reúne seus pintinhos debaixo de suas asas, mas tu não ouviste. Mas dias virão. Foi Jesus. Aqui na profecia dos cristãos, foi Jesus que anunciou que a desgraça se abateria sobre aquela cidade. O Filho de Deus, que ali realizou tantos milagres, ensinou tantos prodígios e teve o fim em glória de uma turba que, em resposta a tantos sinais de amor e de misericórdia, crucificam-o, crucificam-o, crucificam-o. Ira contra este povo. Serão mortos pela espada, levados presos para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos infiéis, até que o tempo dos pagãos se complete. O que é o tempo dos pagãos se complete? Também o Império Romano ruiu. O Império Romano desapareceu. E nós sabemos que o Império Romano demorou muito para deixar de existir. Primeiro, o Império Romano do Ocidente, cuja capital era Roma, caiu, capitulou no ano 473. Já o Império Romano do Oriente, cuja capital, a antiga Bizâncio, depois Constantinopla, atual Istambul, que não é a capital da atual Turquia, mas é Ankara, mas Istambul era a antiga Constantinopla, em homenagem a Constantino, o primeiro imperador que se fez cristão. Tão grande era o seu império que ele decidiu fazer uma capital também no Oriente. Essa desapareceu no ano 1473 com o surgimento ou a consolidação do Império Otomano, que resistiu até 100, 200 anos atrás, pelo menos formalmente. Agora, dessa tragédia, Jesus passa para a descrição dos últimos acontecimentos da história. E é aqui que nós temos palavras enigmáticas. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, na terra. As nações ficarão angustiadas com o pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo. Homens, não mulheres não, viu? Acho que as mulheres, quando os homens desmaiaram, já desmaiaram antes, né? Convido respeito ao sexo forte, que vocês são fortes, e eu acho que vocês aguentam, e a gente que faz xixi nas calças, porque vocês têm uma fortaleza inimaginável para gerar e cuidar de crianças, e amá-las, e ter tanta paciência. Dizer que o sexo feminino é um frágil, é cometer um crime de lesa majestade. Os homens vão desmaiar de medo só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. O que Jesus quer dizer com isso? Estaria nosso Senhor Jesus Cristo se referindo a fenômenos que se encontram no firmamento? Jesus estaria descrevendo realidades que seriam contempladas ou previstas pela meteorologia, pela astronomia? Não sabemos. Estaria nosso Senhor falando, por exemplo, as forças do céu serão abaladas de forma metafórica? Estaria nosso Senhor dizendo que aquilo que na ambientação humana, no convívio humano, são consideradas coisas fortes, experimentariam fragilidade? Assim, por exemplo, quem é forte na fé
ficaria com a fé abalada. As forças do céu serão abaladas. Ora, o céu é a morada de Deus. Seria, portanto, enigmaticamente uma alusão àqueles que vivem na graça. E se as forças do céu, ou seja, a fortaleza dos santos, experimentaria uma crise sem precedentes, seria o final dos tempos marcado por uma crise de fé dentro da igreja? Eu estou perguntando, por favor. Também eu sou limitado, porque não há um manual de explicação dessas palavras misteriosas de nosso Senhor Jesus Cristo. Diz: as nações ficarão angustiadas, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. O que é que esses três integrantes do universo têm em comum? Por favor, sol, eu vou repetir, sol, lua e estrelas. Brilho. Só que o brilho do sol é próprio. O brilho das estrelas é próprio. O brilho da lua não é próprio. Ora, se há sinais nessas três realidades, e estamos aqui num contexto de abalo, de mudança, vamos chamar de cataclísmica, e se de fato nosso Senhor não está falando dos astros ao pé da letra, mas daquilo que Jesus mesmo disse: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que, vendo vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. Estaria nosso Senhor se referindo a um declínio da fé no mundo? Ele, no final da parábola da viúva inoportuna, em Lucas 18:8, diz: quando o Filho do Homem vier, acaso encontrará fé sobre a terra? Estaria nosso Senhor Jesus Cristo falando que o final dos tempos vai ser marcado pelo crescimento impressionante dentro da igreja do ateísmo? São perguntas que eu não posso responder. O fato é que não virão coisas boas. Por favor, não esperem uma conversão em massa para nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo não profetizou isso. Nosso Senhor Jesus Cristo profetizou coisas difíceis, dolorosas, angustiantes para o fim dos tempos. Angústia. Tempos difíceis, tempos de aflição. Tempos em que surgirão coisas, e elas estão surgindo, aparecerão coisas, saberemos de coisas que nos deixarão cada vez mais perplexos. Porém, nesse quadro aterrador, porque é aterrador, não tem outra explicação, reparem como é que o nosso Senhor termina o Evangelho de hoje. Quem está com o texto, eu queria que lessem, mas os que não têm o texto, escutem com atenção, porque é uma conclusão, um arremate impressionantemente belo. Todos juntos? Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Então, quando essas coisas começarem a acontecer, e por favor, elas já estão acontecendo, não esperem para depois de amanhã. Só não tenho competência porque eu sou um ignorante. É de dizer se esses sinais estupendos no sol, na lua, nas estrelas, na terra, as potências do céu serão abaladas, se estamos tratando aqui de fenômenos no planeta Terra, de fenômenos que podem ser previstos ou descritos ou explicados pela astronomia, portanto, é ao pé da letra, ou se nosso Senhor Jesus Cristo está falando aqui de coisas bem humanas, bem concretas nossas, ou seja, esse que brilha segundo a fé está se revelando uma pessoa que claudica. Aquele outro que fulgura pelo seu esplendor, pelas suas virtudes, cai. E assim, em uma escala global, começando também dentro da igreja, ou então introduzindo-se nela. Portanto, o triunfo do poder das trevas, isso eu não sei. O fato é que estejamos preparados, mas o cristão que anda na graça de Deus, o cristão que aguarda e diz, como no Pai Nosso: venha a nós o vosso reino, venha logo,
Ou como diz no final do Apocalipse de São João, Maranata, ou Maranatá, Maranata, vem Senhor, Maranata, o Senhor vem. O que é a mesma coisa? Venha logo, Senhor, sobre as nuvens com poder e glória. Sim, venha logo julgar os vivos e os mortos. Ninguém que pertence a Cristo, que teme a Ele, que busca o Senhor, que sabe que dentro de pouco tempo, e a nossa vida é tão breve, nós vamos nos apresentar diante do Senhor. Por que o pavor? Apavorado com o quê? É um dado objetivo, não há o que discutir, não tem para onde correr, é isso mesmo. Portanto, mas quem é que vem sobre as nuvens com poder e glória? Aquele que vai julgar os vivos e os mortos. Bem, mas aquele que vai julgar o juiz, por favor, olha aqui a dimensão judicante de nosso Senhor. Mas aquele que vem como juiz, veio como advogado. Se a palavra juiz em ambiente forense suscita um certo respeito, ele é que vai bater o martelo, ele é que vai decidir, etc. Mas no ambiente forene, para quem era culpado, agora que a gente já deixa um pouco o ambiente civil e entra no ambiente de fé, aquele que vai julgar os meus pecados sabe que eles são muitos. Mas aquele que um dia vai me julgar, ele já veio como advogado, e eu posso me dirigir a ele como advogado e dizer: Jesus, tenha compaixão de mim. Jesus, perdoa os meus pecados. Jesus, tu sabes de tudo da minha vida. Cancela pelo teu sangue precioso todas as minhas iniquidades. No caso dos católicos, eu acuso, Senhor sacerdote, os meus pecados, que são estes. Estou sinceramente arrependido. Quero agora me reconciliar com meu Senhor e meu Salvador, porque eu o desejo como advogado, porque não quero ter medo de tê-lo como juiz. E assim, quem recebe o perdão dos pecados e procura viver na graça de Deus, digam sinceramente, aquele que vem julgar os vivos e os mortos, se você se encontra na graça de Deus, está em amizade com Ele, todos os dias faz o seu exame de consciência. Se cometeu um pecado grave, pede o dom do arrependimento para sair dele. Não quero mais pecar, Jesus. E procura viver na graça. E procura reparar os males cometidos pelo jejum, pela esmola, pela caridade, pela mortificação, aguardando na serenidade, na paz de consciência, com a retidão de caráter, de espírito. Está com medo de quê? Não. Se Jesus vier, lembra-te de mim, Jesus, quando estiveres no teu reino, como disse aquele pobre coitado que mereceu ouvir de Jesus: hoje estarás comigo no paraíso. Daniel, na primeira leitura de hoje, inocente, vítima da perversidade dos bajuladores do rei Dario, que foram entregá-lo porque ele adorava a Deus, o verdadeiro Deus, 3 vezes por dia, mas o rei gostava muito dele, mas pressionado pelos seus bajuladores, jogou o rapaz na cova dos leões. E a noite toda os leões não tocaram nele. Permitam-me uma coisa no testemunho muito bonito de Daniel, que eu penso que é fundamental para que nós, aguardando esses acontecimentos, e eles já estão em desdobramento, por favor, essa frase de Daniel para o rei, ela é extremamente importante. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Os leões não me fizeram mal, porque na presença dele foi provada a minha inocência. Tampouco pratiquei qualquer crime contra ti, ó rei. Um homem inocente entrou na cova dos leões, eles não tocaram. Inocência. Aquilo que Jesus diz no sermão da montanha, uma das bem-aventuranças: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Andemos na pureza de coração, não tenhamos medo do que vai acontecer, da morte súbita. A morte súbita é sempre um horror, porque é inesperada, e quando menos espera, está ali o corpo sem vida. Enfim, isso para a nossa existência e para daquelas pessoas que nós amamos, vivemos sempre nessa expectativa. Certo, muito bem, mas não é preciso ter fé para concordar com essa coisa óbvia. Mas eu estou falando que na hora desse acontecimento, que nós não estejamos na graça de Deus. E agora, metaforizando o testemunho de Daniel para o rei,
o Senhor tapou a boca dos leões. Eu evoco a 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Eis que o vosso adversário, o demônio, vos rodeia como um leão que ruge, buscando a quem devorar. Resisti-lhe firmes na fé. O demônio está agindo. É um leão que ruge, mas como o Santo Agostinho diz, ruge ali perto da parede. Se você chegar perto dele, aí ele morre. Ou seja, não mexa com ele, não se exponha a ele. Na minha terra diz, não futuque o cão com varacuda. Futucar, você olhe, futucar o cão com varacuda, porque ele vai morder você. Mantenha-se longe do pecado, mantenha-se em vigilância, como o próprio rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem prestas culto com perseverança, haverá de salvar. Perseverem, vivam serenamente. O meu Senhor vai chegar a qualquer momento. Eu estou na graça de Deus. Quando Ele vier, bem. De fato, aconteceu São Domingos Sábio, um garoto, é santo. Salesiano, discípulo de Dom Bosco. Todos vocês sabem, porque Brasília tem um vínculo muito grande com esse grande santo. E Dom Bosco, certa feita, conversando com Domingos Sábio, e Domingos Sábio com os meninos, o que você faria se Jesus viesse agora? Estavam jogando bola, né? E um deles disse: se Jesus viesse agora, eu ia pedir perdão ao meu pai e à minha mãe. O outro, eu iria me confessar, pedir perdão dos meus pecados para estar na graça de Deus. Um dizia uma coisa, outro dizia outra. Ô Domingos, e você? Não, eu continuava jogando bola. Como assim? Que falta de respeito? Não é falta de respeito, não. Eu estou na graça de Deus. O que é que eu tenho a temer? Eu não preciso fazer absolutamente nada. Um garotinho de 14 anos. Olha que lição de vida. Não tenha medo não, viu? A homilia que o bispo fez não foi para assustar ninguém. E foi. Foi e não foi. Foi porque são episódios que estão em andamento. E vocês agora têm no celular na mão. Vocês sabem dos horrores, das agruras, das misérias, de tudo de podre, de nojento, de indignidade que acontece no mundo, que é divulgado com uma rapidez tremenda: crimes, estupros, roubos, corrupção, etc., nação contra nação, espetáculos horripilantes. Você já tem acesso no computador que está conectado com a internet. Então, num certo sentido foi, mas também para tranquilizar vocês. Nada de novo. Portanto, quando vocês assistirem, eu pensei que já tinha visto tudo na vida, mas na verdade não vi foi nada. É verdade. Na verdade, tudo se repete. A novidade de hoje são as modalidades de perversidade, de indignidades que já aconteciam naquele tempo, porque o mal também se articula. O mal é criativo. O mal sempre se renova, infelizmente. Por outro lado, levantem a cabeça. Essa é a frase de nosso Senhor. Levantai a vossa cabeça, porque vossa libertação está próxima. É equilibrado e é assim que eu termino a homilia. Ele está chegando. É o sinal de que estamos na iminência do fim dos tempos. Venha logo, Jesus.